Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de foguete de garrafa PET. No vídeo de hoje nós vamos aprender a misturar o vinagre e o bicarbonato de sódio dentro do foguete, de modo que eu tenha tempo de colocar na minha base de lançamento, fazer as devidas vedações antes que a reação comece a ocorrer. Existem duas maneiras básicas de colocar o vinagre e o bicarbonato de sódio dentro do foguete, de modo que a reação só comece depois que eu tiver minha base propriamente colocada. Uma delas é usando uma bexiga. Em primeiro lugar, eu coloco a quantidade de bicarbonato de sódio que eu quero no fundo da garrafa. Eu coloco uma bexiga ou um preservativo dentro da garrafa, coloco um funil e preencho com a quantidade desejada de vinagre. Amarro a minha bexiga e deixo ela dentro da garrafa separada do bicarbonato. Quando eu colocar o foguete na minha base de lançamento, a minha base já está preparada com algo pontiagudo, um prego ou uma agulha. Então, enquanto eu estiver nessa posição inclinada para baixo, nada vai ocorrer. No entanto, quando eu virar a base para a posição de lançamento, a bexiga deve descer, ser perfurada e começar a minha reação. O outro método é o método da trouxinha. Você usa um pedaço de um guardanapo, uma toalha de papel, e você coloca o seu bicarbonato, enrola e amarra com uma linha. Essa trouxinha vai ser colocada após o vinagre. Então, quando você coloca a trouxinha, você tem alguns segundos até você fazer a vedação do seu foguete antes da reação ocorrer. Vamos falar do ponto negativo de cada um deles. Em relação à bexiga, eu já presenciei situações em que a agulha pegou exatamente no nó da bexiga, exatamente onde ela estava amarrada, e ela não perfurou a bexiga. Em outras situações, a bexiga estava tão apertada dentro da garrafa que ela não se deslocou para baixo. O aluno teve que forçar muito para conseguir a explosão da bexiga. Em relação à trouxinha, o problema é outro. Quando você faz a trouxinha, algumas vezes você pode fazer a trouxinha um pouco grossa demais. Então, na hora que for colocar na boca da garrafa, você vai ter um problema, principalmente se você tiver 2 ou 3 trouxinhas para colocar, para ter a quantidade ideal de bicarbonato. Para entender como que vai funcionar a nossa trouxinha, a gente precisa tirar algumas medidas. O diâmetro interno de uma boca de garrafa PET é em torno de 21 a 22 milímetros. Se eu multiplicar isso pelo nosso famoso π, pelo 3,14, eu vou chegar a algo em torno de 69 milímetros, que é a circunferência interna da minha garrafa PET. Se eu produzir um tubete de papel que for um pouquinho menor que esses 69 milímetros de circunferência, eu vou conseguir fazer com que ele entre facilmente na minha garrafa. É o que nós vamos fazer agora. Eu pego um pedaço de guardanapo, faço uma linha, de preferência o mais vertical possível em relação à borda do guardanapo. E nesse caso, como eu tenho 69, eu vou fazer algo menor que 69, tipo um 62. A metade de 62 seria 31. Então eu vou marcar 31 mais 31, eu tenho 62. A mesma coisa eu vou fazer aqui. 31 mais 31, eu tenho 62. Tá. Aí eu faço a marcação de uma linha aqui. E outra linha aqui. Horas. Daqui até aqui eu tenho 62 milímetros. Então isso, como um tubete, vai ficar menor que o meu 69 milímetros da boca da garrafa. E eu vou colocar mais 1 centímetro, que vai ser apenas a borda de colagem. Eu posso recortar na primeira linha. Se você quiser e tiver experiência de usar um estilete, pode ser, não há necessidade. Vou recortar a outra borda. Aqui eu tenho meu papel básico. Vou fazer uma dobra nessa linha
e uma outra dobra nessa linha aqui. Essa é a estrutura básica da minha trouxinha ou do meu tubete. Vou abrir aqui levemente, com um pouco de cola branca, bem pouquinho. Você pode usar cola tipo bastão. Você vai passar em todo o comprimento. E você fecha. Eu passei um pouquinho de excesso, vou remover o excesso. E você fecha. A vantagem desse sistema é que você pode deixar uma porção de cartuchos já prontos. Ora, como eu tenho 31 aqui, se eu transformar isso de volta no formato circular, eu vou ter um diâmetro que é inferior ao diâmetro interno da garrafa. Okay? Usando linha de costura normal, você pode fechar uma das pontas. Nesse caso, você pode retirar o excesso. Pronto. Aqui eu tenho a minha trouxinha semi-pronta. Com o funil, você pode carregá-la. Eu já criei um funil com o próprio cano de PVC, que dá um diâmetro bem confortável aqui. Por quê? Porque normalmente o bicarbonato ele pode pelotar. Então um funil muito fino vai atrapalhar o meu processo. Ups. Aqui eu tenho a trouxinha pronta. Se você perceber, ela entra facilmente na minha garrafa PET. E a vantagem é que se você tiver mais de uma trouxinha para colocar, basta você colocar a primeira, deixa um pedaço de fio e pode segurar aqui, até você colocar todas as trouxinhas que você precisa. E aí depois disso, quando você for fazer a velação, você solta o seu fio e você tem a sua mistura pronta.